Olá pessoal, no vídeo de hoje irei contar 5 histórias reais, assustadoras, que aconteceram em cidades do interior. Deixe seu like e se inscreva no canal. Eu moro em um bairro rural e arborizado em uma pequena cidade. Eu tinha 17 anos na época em que isso aconteceu, cerca de 2 anos atrás. Eu estava em casa em uma noite entediante, passando tempo com meu irmão mais novo, que tinha 14 anos na época. Estávamos jogando aquele jogo, Pokémon Go. Era por volta das 7 da noite e jogamos por algumas horas. Estávamos empolgados porque ambos costumávamos jogar Pokémon em nossos Game Boys quando éramos crianças. Por volta das 9 da noite, decidimos sair e jogar. Queríamos caminhar pelo bairro procurando Pokémons. O lugar onde moramos geralmente é um bairro tranquilo e pacífico, sem muita agitação. Às vezes pode haver um vizinho passeando com seu cachorro ou até alguns vizinhos gritando, mas nada com que se preocupar. Saímos de casa e descemos a entrada, que é bem longa, cerca de 200 metros, e depois seguimos pela estrada. O bairro em si é como um grande U, e do início ao ponto mais distante havia cerca de 8 quilômetros no total. É bem espalhado e simples. Enquanto caminhávamos, estávamos nos divertindo muito, fazendo conversa fiada e nos sentindo rebeldes por sair de casa tão tarde, especialmente porque éramos praticamente super protegidos quando éramos crianças. Nós capturamos muitos Pokémons e chegamos a cerca de 5 quilômetros na área de matagal do nosso bairro. Eventualmente, nossa empolgação com a caça dos Pokémons diminuiu e decidimos voltar para casa. No caminho de volta, nos sentimos completamente seguros e destemidos. Sentimos que nada poderia nos incomodar em nossa área tranquila. Como de costume, não havia carros dirigindo tão tarde. Não sei ao certo quando, mas estávamos a cerca de 5 casas ou talvez o que as pessoas considerariam um quarteirão de distância de casa. Foi quando vimos um carro vindo de trás do nosso bairro, descendo a entrada muito longa. A princípio não pensamos nada sobre isso, até que ele chegou perto de nós. Então, ele diminuiu bastante a velocidade e quase parou, a cerca de 80 centímetros atrás de nós. Estávamos caminhando lentamente pela estrada lateral quando percebi que isso era bem estranho. De repente, me senti muito assustado. O carro nos seguiu por talvez cerca de 50 metros, o que podem ter sido 2 ou 3 minutos, quando sussurrei algo para meu irmão. Não me lembro o que foi, mas provavelmente foi algo assim: "Você entende como isso parece, né?" Olhei para a esquerda e vi uma casa com muitas árvores cercando o gramado na frente. Naquele momento, ambos tivemos a mesma ideia. Quando percebemos isso, um olhar no outro, corremos morro acima até o quintal e entramos nas árvores. Quando chegamos lá, as árvores bloquearam nossa visão da rua. Sempre achávamos que éramos furtivos e táticos, mas essa situação nos mostrou quão vulneráveis realmente éramos. Quando chegamos a um ponto em que sabíamos que eles não podiam nos ver mais, deitamos no chão de barriga para baixo. Observamos a estrada de lá, dentre algumas árvores. Vimos esse carro parado no meio da estrada por alguns minutos. O que ele, ela ou eles poderiam estar querendo ou fazendo era desconhecido para nós, mas tínhamos quase certeza de que eles não tinham boas intenções. Eles partiram de novo. O motor rugia como o de um carro esportivo. Os pneus cantavam levemente e eles foram embora assim, num piscar de olhos. Eu e meu irmão ficamos esperando lá, deitados por o que parecia ser uma eternidade, porque estávamos um pouco longe de casa e não queríamos ser vistos. Não tínhamos ideia do que eles queriam ou o que poderia ter acontecido se continuássemos andando pela rua e os ignorássemos. Ambos estávamos visivelmente tremendo. Não falamos muito um com o outro durante esses momentos. Só estou feliz que fomos rápido no gatilho. Nos levantamos e corremos pelos fundos de algumas casas até a nossa casa. Entramos pela porta, trancamos e apagamos todas as luzes. Fomos direto para nossa mãe, que por acaso estava acordada, e ela nos repreendeu por sair tão tarde e nos colocar em uma situação de possível sequestro ou algo pior. Ficamos olhando pelas janelas da frente de casa esperando vê-los novamente, e com certeza vimos. Eles passaram na frente da nossa casa pelo menos 3 vezes, até que nunca mais o vimos. Até hoje nunca vi o mesmo carro novamente. Chame de sorte, ser abençoado ou o que for. Tudo que eu posso dizer é isso. Possivelmente escapamos de uma pessoa confusa vendo 2 meninos tão tarde andando pelas longas ruas. Caso contrário, escapamos de uma ameaça real.
Alguém decidiu seguir dois garotos e sair rapidamente. Parecia que eles sabiam que tinham sido pegos ou superados. Depois de pensar sobre isso, fiquei determinado que eles nos viram e nos seguiram da parte mais profunda do nosso bairro. Isso me arrepia até hoje só de pensar. Por favor, fique dentro de casa à noite. Não se coloque em uma situação que possa acabar mal para você ou para os outros com você. Fique alerta, observe seus arredores e fique seguro. Deixe seu like e se inscreva no canal. Essa história aconteceu há cerca de 2 anos. Estávamos entrando em um antigo moinho e fábrica de flores abandonado há uns 3 anos, quando tínhamos uns 15 anos. Eu e meu colega começamos a entrar pela janela do segundo andar. E na época era inverno, o que significava que tudo estava muito frio. Entramos pela janela para evitar sermos vistos pelas câmeras de segurança. Uma noite, enquanto estávamos lá dentro, estávamos apenas sentados na sala 5 brincando, o que não recomendo quando estamos lá. No corredor, em direção à sala, ouvimos 3 batidas altas consecutivas. Neste ponto estávamos no segundo andar e não havia como alguém alcançar as janelas sem algum meio de subir. Quando percebemos que vinha de dentro, todos nós nos jogamos no chão para ficarmos escondidos. Um homem começou a gritar, quase em ritmo, dizendo: "Eu sei que vocês estão aqui." Estávamos com medo e, após 10 minutos, que pareciam 10 horas, começamos a pensar que precisávamos sair. Vimos uma lanterna na sala oposta, percebendo que ele não poderia nos ver sem a luz. Começamos a nos aproximar sorrateiramente da porta para sair. Foi nesse momento que outra voz gritou: "Você os encontrou?" O homem respondeu: "Não." Então percebemos que a única maneira de sair seria pular pela janela em cima dos antigos galpões no quintal. Nos viramos e começamos a nos dirigir para a janela. Você deve estar pensando: por que vocês não foram por esse caminho primeiro? É porque existe uma diferença de uns 2 metros até o galpão a partir do prédio, e ele poderia desabar quando aterrissássemos nele. Tentamos abrir a janela, mas ela estava emperrada. Meu amigo disse desculpe, e então ele estendeu o braço pela janela. Nesse momento, o homem nos viu e começou a nos iluminar. Todos nós nos viramos e vimos um palhaço. Estávamos aterrorizados e saímos daquela janela rapidamente. Eu e Nathan caímos em cima do galpão. Meu outro amigo Michael estava prestes a pular, mas o palhaço o agarrou. Ele o segurou firmemente e não o soltava. Michael atingiu com a cabeça e chutou, lutando para sair pela janela a tempo. Descemos do galpão e saímos correndo do quintal. Enquanto estávamos correndo, vimos não 2, mas 3 luzes em janelas diferentes. Todos nós estávamos correndo em direção à saída fora do terreno. Foi aterrorizante, mas saímos de lá. Havia um portão pequeno pelo qual escalamos para chegar à janela que costumávamos usar. Eu e Michael não perdemos tempo em bater naquele portão. Então outro palhaço surgiu da janela e começou a rir de nós enquanto fugíamos do prédio. Não voltamos mais àquele lugar à noite, ou sem pelo menos 6 de nós juntos. Deixe seu like e se inscreva no canal. Um pouco sobre mim. Sou uma mulher colombiana de 29 anos, nascida e criada na Colômbia. Tenho minha parcela de experiências perigosas e assustadoras. A primeira que me vem à mente é esta. Uma história que minha mãe me contou quando eu era velho o suficiente para lidar com isso. Ela é uma mulher bastante religiosa, assim como todos nós, afinal, somos católicos até o cerne. Ela nasceu nessa cidade ruralzinha, fundão mesmo, nas planícies colombianas. Essa parte deserta do país é famosa pela criação de gado, plantações de coca e encontros com guerrilheiros e grupos paramilitares. Digo logo, é um lugar difícil para crescer, especialmente para uma menina pequena como minha mãe era. Eles eram uma família bem pobre. Meu avô trabalhava como motorista de jipe, já que não havia estradas asfaltadas, e ele trabalhava do entardecer ao amanhecer, mas não ganhava nem perto do suficiente para sustentar sua família grande. Minha avó cuidava das crianças, 5 ao todo, 2 meninas e 3 meninos. Ela fazia sorvete e outras coisas para vender pela cidade. Minha mãe cresceu praticamente sozinha. Minha avó era uma mulher muito temperamental e nunca demonstrava emoção ou amor por ninguém. Eles costumavam ir à igreja todos os domingos, pois é praticamente a única coisa que você faz nesses lugares. Um dia, minha mãe estava sendo um pouco difícil. Ela tinha apenas 6 anos, mas lembra de ir à igreja
e causaram uma cena no final porque não ganhou um agrado na praça da cidade. Minha avó, sendo a mulher de pavio curto que era, disse para ela parar ou então seria levada pelo diabo por ser uma menina má. Isso era uma ameaça muito comum naquela época em uma sociedade tão religiosa. Minha mãe não parou, nem deu atenção ao que sua mãe estava dizendo. Então, ela viu ele. Ele era um homem alto, vestido muito bem e estava olhando para eles do outro lado da praça. As pessoas passavam apressadas na frente dele, enquanto outros contornavam. Ninguém parecia notá-lo. Minha mãe parou de chorar e o homem apenas sorriu e acenou lentamente e candidamente. Minha mãe apenas ficou olhando e acenou de volta. Afinal, ela tinha 6 anos e não sabia o que fazer. Minha avó apenas ficou feliz que ela finalmente tinha parado de falar. Então a levou para casa, quase a arrastando pela estrada. Naquela noite, quando todos já tinham ido dormir, minha mãe acordou com o som de um pintinho. Ela amava animais e estava muito acostumada com eles. Morando em uma cidade rural como morava, era comum vê-los por perto. Ela pensou que talvez pudesse pegá-lo e ficar com ele. Então ela se levantou, colocou suas havaianas e começou a perseguir o som do pintinho. Ela não ouviu, mas ouvia o som o tempo todo. Ela começou a andar lentamente em direção ao fundo da casa. Na Colômbia, as pessoas são muito pobres e as casas geralmente não têm paredes na parte de trás. Então você pode literalmente sair direto. Foi isso que ela fez. Estava tudo escuro, mas ela sabia se virar no escuro. Além disso, ela era uma menina bem valente, sempre brincando de forma bruta com os meninos e ralando os joelhos. Ela saiu do quintal, passou pelo enorme pé de manga que era o limite da sua casa. O pintinho parecia tão perto, ela só precisava pegá-lo. Ela não o viu, mas continuou caminhando no escuro, tentando alcançá-lo. Às vezes parecia muito perto, como se estivesse bem ao lado dela, mas às vezes parecia que estava a quilômetros de distância. Isso continuou por um tempo até que ela se viu em um lugar que ela nunca tinha visto antes. Ela conhecia a sua cidade e sabia que estava perdida. Ela ficou no meio de um morrozinho olhando de volta, pensando que talvez pudesse ver sua casa de lá, mas ela não viu. Então ouviu novamente o pintinho. Estava tão longe que o som era quase ininteligível. Então uma voz disse: "Que bom ver você de novo, Patricinha. Estávamos esperando por você." Ela se virou para ver o mesmo homem da praça. Seus olhos brilhavam à luz da lua, o mesmo sorriso caloroso e o chapéu preto, casaco preto, colete preto e calça preta. Ao lado dele havia uma senhora que ela conhecia bem, a senhora Lopes, da Rua Torta, ao lado da base militar. Ela estava vestida como sempre, em seu vestido de domingo, preto como a própria noite. Ela também tinha um véu de renda preta em seu cabelo. Suas mãos estavam cruzadas em seu colo. Ambos estavam sentados em um tronco caído, um tronco enorme que estava meio decomposto. Minha mãe viu vermes saindo e insetos se movendo por toda parte. Então ela percebeu o cheiro. Cheirava a carne podre, ovos podres e mau hálito, tudo ao mesmo tempo. Ela sentiu vontade de vomitar. Ela respirou fundo e tentou gritar, mas o grito não saiu. O homem começou a rir. Era uma risada surpreendentemente calorosa, como ao som das folhas se esmagando sob seus pés. Não era ameaçador, então ela tirou as mãos da boca. Ele então olhou para ela, candidamente, e disse: "Sua mãe me disse para vir buscar você. Não tenha medo. Vamos nos divertir muito." Então ele se levantou e foi quando o horror a atingiu. Então a senhora Lopes se levantou e abriu a boca. Ela ouviu o pintinho novamente. Dessa vez estava muito longe, mas vinha de sua boca com certeza. Ela saiu correndo na direção de onde pensava ter vindo, gritando e chorando. Nunca olhou para trás, mas continuava ouvindo o pintinho, e às vezes de longe, às vezes de perto, às vezes tão perto que a fazia correr ainda mais rápido. Então ela viu uma luz através do campo. As árvores escassas permitiram que ela visse e reconhecesse a silhueta dos largos ombros do meu avô. Sua lanterna se movia na frente dela. Ela gritou com ele e ficou parada, olhando ao redor até finalmente alcançá-lo e abraçá-lo. Meu avô apenas ficou ali segurando sua pequena garota até ela parar de chorar. Então ela lhe contou sobre o homem e a senhora Lopes. Ele ignorou, dizendo que ela teve um pesadelo e não deveria se preocupar. Ela insistiu que era real, mas foi disciplinada severamente por sair no meio da noite. O amanhecer chegou e minha avó estava sentada à mesa da cozinha e a chamou. Ela sabia que estava encrencada, então se preparou para o pior.
Mas, surpreendentemente, sua mãe não segurava um cinto ou qualquer outra coisa na mão. Ela apenas estava sentada lá, olhando preocupada, e pediu para ela se sentar. Minha mãe concordou, então minha avó perguntou o que aconteceu na noite anterior. Minha mãe contou tudo, desde o momento que ouviu e o pintinho até ver meu avô. Minha avó apenas ouviu atentamente, com os olhos arregalados, torcendo os dedos e estralando as juntas. Quando minha mãe parou, ela contou o que aconteceu. Pediu desculpas por chamá-la de menina má e ameaçar entregá-la ao diabo. Então começou a chorar e dizer que não sabia o que fazer. Ela tinha sido criada daquela forma e era a única maneira que sabia lidar com seus filhos. Minha mãe ficou confusa porque ela estava se desculpando. Então ela prometeu que nada aconteceria com ela, mas que precisava se comportar melhor e nunca mais sair de casa sem que ela soubesse. Deixe seu like e se inscreva no canal. Quando eu estava crescendo, meu bairro era visto como muito seguro. Isso até acontecer esse incidente. Sou de uma pequena cidade no centro-oeste. Tinha apenas um supermercado, uma agência dos correios e uma escola. Também havia uma estação de ônibus, a estação de trem ficava próxima da cidade, cerca de 45 minutos de carro. Meu pai tinha uma empresa de paisagismo, tornando um dos poucos que não estavam envolvidos na agricultura em nossa cidade. Nossa casa era uma grande construção de 2 andares no lote de esquina de uma das principais ruas residenciais. Eu tinha 2 irmãos mais novos e uma irmã mais velha, e ainda havia espaço de sobra para toda a família. Dito isso, ainda estávamos em torno da renda média para a área. Era uma cidade agradável, onde praticamente todos tinham tudo o que precisavam. Portanto, não havia muita razão para crimes na área. Recentemente, no entanto, vários arrombamentos foram relatados na comunidade. Nenhum deles diretamente em nossa vizinhança, mas ainda era bastante assustador. O estranho é que nunca levavam nada de valor de verdade. Algumas pessoas relataram terem perdido algumas roupas, o que tornava mais sinistro do que se fosse apenas por dinheiro. Eu estava no 2º ano do ensino médio da única escola da cidade. Meus melhores amigos eram Cássio e Jonathan, e um dia estávamos sentados na cafeteria na hora do almoço. Jonathan estava nos contando sobre um dos arrombamentos. Um deles aconteceu apenas 2 casas abaixo da dele, e ele nos disse que viu uma janela quebrada com sangue escorrendo pelo vidro enquanto a polícia estava lá. Todos pensamos que ele estava exagerando, mas ainda estávamos meio assustados. Ninguém tinha ideia de quem poderia estar por trás disso. Era como uma nuvem escura pairando sobre nossa comunidade. Na sexta noite eu estava na casa de Cássio com Jonathan e alguns outros amigos. Estávamos no quintal ao redor da fogueira, contando algumas histórias assustadoras e coisas do tipo. Eventualmente começamos a especular sobre quem poderia estar por trás dos arrombamentos. Eu pensei que fossem alguns adolescentes na escola. Havia alguns encrenqueiros na nossa escola e eu achava que eles se encaixavam no perfil. Cássio pensava que fosse algum forasteiro que entrou em nossa cidade e estava se escondendo em algum lugar. Isso não fazia sentido para mim, porque realmente não havia lugar para um estranho ficar na nossa cidade sem ser notado. Também parecia muito esforço para arrombar algumas casas e não levar nada de valor. Estávamos perdidos, nenhum de nós conseguia explicar isso. Por volta da meia-noite, todo mundo começou a sair. Cássio morava a cerca de 3 quilômetros fora da área principal da nossa cidade, onde minha casa estava. Eu fui de bicicleta, então só levei cerca de 20 minutos para chegar em casa. Enquanto eu estava pedalando, havia campos dos 2 lados com casas esparsamente espalhadas entre eles. No caminho, notei algo estranho. Havia uma caminhonete estacionada na estrada à frente. Quando passei por ela, olhei para dentro, mas estava vazia. Eu não sabia de quem era, porque todo mundo tinha uma caminhonete semelhante. Havia uma casa nas proximidades pertencente à senhorita Foster, uma das professoras da minha escola. Ela não teria motivo para estacionar na estrada, pois havia muito espaço ao redor da sua casa. Fiquei curioso, então desliguei as luzes dianteira e traseira da minha bicicleta e me agachei a cerca de 30 metros na frente da caminhonete. Era uma noite escura e eu tinha certeza de que estava escondido da vista. Fiquei lá por cerca de 15 minutos, e então as luzes da caminhonete se acenderam. O brilho forte iluminou um homem que estava se aproximando do veículo. Eu o reconheci. Era um homem chamado Victor, que morava apenas algumas casas abaixo da minha. Ele tinha uma família com 2 filhas, ambas estudavam na minha escola. Quando a caminhonete começou a se mover, percebi que ele estava vindo na minha direção. Foi um erro estúpido me esconder na frente dele, em vez de atrás. Ainda não sabia o que ele estava fazendo lá.
Obviamente pensei que ele pudesse ser o ladrão, mas não tinha certeza. Voltei para minha bicicleta e comecei a pedalar enquanto a caminhonete passava por mim. Senti alívio, mas isso durou pouco, pois ela parou na minha frente e bloqueou toda a estrada. Ele me encurralou. Se eu virasse, ele poderia fazer o mesmo na direção oposta instantaneamente. Decidi sair da estrada e entrar no campo. Era um campo quase vazio naquela época do ano, então consegui me mover facilmente. Estava quase escuro, então mal conseguia ver minha mão na minha frente. Eu não podia ligar minha luz, senão seria visto. Enquanto eu seguia pelo campo, podia ver as luzes brilhantes da caminhonete. Usei-as como guia. Eu só precisava passar por aquela caminhonete e então poderia escapar. Entrei silenciosamente de volta na estrada. Ele não me viu. Quando cheguei em casa, acordei meus pais e contei o que aconteceu. Para meu alívio, eles acreditaram em mim em cada palavra. Ligamos para a polícia imediatamente após relatar o incidente. Eu estava chateado por não ter tirado uma foto da caminhonete e sua placa. Fiquei desapontado que Victor nunca foi preso. A senhora Foster nunca relatou nenhum arrombamento, então não havia muito o que investigar. Uma coisa que posso dizer é que, após esse incidente, nunca mais foram relatados arrombamentos. Acredito que o Victor estava por trás disso, mas nunca consegui provar. Acho que ele ficou assustado com o que aconteceu naquela noite. Foi uma situação realmente desconfortável em nossa cidade depois disso. Algumas pessoas acreditaram em mim e outras não. Eu me mudei logo depois e só volto lá em raras ocasiões. Deixe seu like e se inscreva no canal. Eu costumava morar em um grande conjunto de apartamentos em uma cidade pequena. Eu quase nunca via polícia por lá, eles nunca eram necessários. As histórias mudaram quando tudo isso aconteceu. Digo que era um complexo grande, mas era grande apenas comparado a qualquer outra coisa na área. Havia apenas 3 prédios de 5 andares. Ficava perto do lago e também havia muitas casas na área circundante. Era um local realmente agradável, então, mesmo sendo uma cidade pequena, havia muitas pessoas naquela área específica. Algumas das casas eram realmente chiques, provavelmente casas de milhões de reais, se comparadas ao minúsculo apartamento de solteiro em que eu morava na época. Havia também uma casa bem na beira da água que foi convertida em um lar de idosos. Não era um lugar ruim para se estar em cuidados de longo prazo. Às vezes eu via senhoras idosas passeando pela área e pela água. Às vezes parávamos e conversávamos, mas às vezes elas apenas ficavam para si mesmas. O lago ficava ao sul e em todas as outras direções haviam casas. Se você fosse mais longe do lago, chegaria à rua principal de nossa cidade, onde tínhamos alguns negócios e restaurantes. As pessoas do lar de idosos geralmente não andavam tão longe. Era mais agradável perto do lago de qualquer maneira. Como eu disse, era um lugar tão seguro que a polícia não voltava com frequência. Foi por isso que fiquei surpreso a um dia ver a estrada junto ao lago lotada de mais carros de polícia do que eu já tinha visto na vida. Havia pelo menos 10 deles estacionados na estrada cercando meu prédio de apartamentos. Além disso, havia mais deles patrulhando a área. Eu estava com muito medo de perguntar o que estava acontecendo. Acho que pensei que pareceria suspeito ou algo assim se eu fizesse. Eu estava voltando para o meu apartamento quando um policial se aproximou de mim. Ele explicou que uma mulher havia desaparecido do lar de idosos. Ele me mostrou uma foto dela e perguntou se eu a já tinha visto. Eu não reconhecia a mulher de jeito nenhum e nunca tinha visto na área. Imaginei que ela devia ser nova no lar porque eu reconheceria a maioria delas. Me despedi do policial e fui para casa, esperando que encontrassem a pessoa desaparecida nos próximos dias. A presença da polícia diminuiu, mas eu continuava vendo cartazes da mulher desaparecida por toda parte. Todos os dias havia alguns carros de polícia na área procurando por ela. Eu assumi que a parte realmente perturbadora era que, se ela tivesse vagado para um dos quintais das casas ou para a cidade, sem dúvida teria sido encontrada rapidamente. O lar de idosos ficar à beira do lago significava que havia realmente apenas um lugar onde uma pessoa desaparecida poderia se esconder por tanto tempo. Cerca de 2 semanas depois, ouvi no noticiário que um corpo havia sido encontrado à margem do lago, a cerca de 10 quilômetros. Nunca mais olhei para o lago da mesma maneira. Obrigado a todos por se envolverem com essas histórias. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder mais relatos horripilantes como esses. Se cuidem.